Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rani começando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de cada um de vocês aí em casa. Dando sequência às nossas entrevistas de pré-candidatos à presidência da República, hoje eu vou ter a honra e o prazer de entrevistar o senador Álvaro Dias. Por favor, senador, o senhor está bem? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Imagine, sente, por favor. Uma alegria estar com você. Senador, como diz o outro, vamos começar do início, do começo. Isso. O que levou o senhor a se candidatar, a ser pré-candidato à presidência da República nesta etapa do país que está tão complexa? É um momento de loucura. Não, eu acho que o senhor tem uma eleição ganha para governador no seu estado, que é o Paraná. E se descuidar em primeiro turno, uma eleição fácil. Mas a questão não é a busca do poder pelo poder. Na verdade, é uma questão de responsabilidade. Eu sei que é difícil acreditarem num político quando ele diz, olha, eu estou nisso por uma questão de responsabilidade. Por que é difícil? Porque há um descrédito generalizado, a decepção campeia. Então, a descrença se instalou e nós temos que reviver a fé que perdemos nessas estradas da decepção. Mas é sincero, eu acho que a população do Paraná já me deu muita coisa, me deu vários mandatos e isso me honra muito. E eu conheci mais de perto os problemas do país, convivendo com eles, convivendo no seio de um sistema corrupto e incompetente. Eu me sinto no dever, eu que sempre combati, que sempre contestei esse sistema, me sinto agora no dever de apresentar uma proposta alternativa que signifique a substituição desse sistema. Por isso eu estou nesse embate. Então, o senhor acha que o senhor eleito conseguirá mudar o sistema? O senhor consegue governar e para mudar esse sistema? Eu sou candidato por isso, senão não seria. Se eu não tivesse a convicção de que posso, eu não, mas o Brasil pode substituir esse sistema, eu não seria candidato. O Congresso tem problemas? Tem. Tem corrupção no Congresso? Tem. Mas os problemas são crônicos, Mas por que tem? Por que tem? Porque do outro lado da rua está o corruptor. O presidente da República é o corruptor. Portanto, ele é o grande responsável pela corrupção que há no Congresso Nacional, sem generalizar. Por isso, se nós elegemos um presidente da República correto, honesto, corajoso, com experiência administrativa para propor mudanças, certamente o Congresso vai dançar a música que toca o presidente do alto de um presidencialismo de muita força. E para isso, antes de ir ao Congresso, o presidente tem que ir à sociedade, tem que se comunicar com credibilidade, obviamente, com a credibilidade ainda no calor das urnas, né? Quando você chega, nos primeiros dias, você prepara a sua seleção de mudanças e leva à sociedade. Convencendo a sociedade que são mudanças irreversíveis, insubstituíveis, imprescindíveis em relação ao futuro, certamente terá o apoio da população. Com esse apoio, vai-se ao Congresso. E o Congresso não rema contra a maré. Se remar contra a maré, será atropelado. E, por uma questão de inteligência, não resistirá a este apelo popular de mudança que há hoje no país. Eu acredito nisso, por isso estou aqui. O cenário político atual, até o momento, está dividido entre direita, esquerda e centro. A direita fazendo muito barulho, o centro fazendo mais barulho, mas não tem um candidato ainda forte, e o senhor está no meio disso aí.
O senhor é um candidato de centro, eu poderia dizer de centro-direita, não, ou de centro-esquerda. Como é que o senhor se posiciona? Olha, eu tenho dificuldade de te responder essa pergunta, porque há uma esquizofrenia nesse debate ideológico no Brasil. Sim. E uma anarquia partidária imensa que certamente perturba o cidadão brasileiro. Ele fica, obviamente, confuso diante desse quadro de tantos rótulos, não é? E, na verdade, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é com solução para os seus problemas. Então, ele quer saber se existe um agente público competente e com a experiência necessária para resolver os problemas que afetam a ele e a sua família. Então, com o desemprego latente, com a violência que cresce, com os problemas na área de saúde, educação, enfim, eu creio que o que é correto é o pragmatismo nesta hora, né? Buscar o que há de bom à direita, o que há de bom na esquerda e caminhar adiante. Não se caminha à direita... E se consegue contemplar isso? É evidente que existem boas ideias, boas propostas à direita e também à esquerda. À direita, nós temos que buscar um Estado econômico, não é? Longe desse Estado perdulário que está aí, com superposição de ações, com paralelismos, com 149 empresas estatais federais, muitas delas cabide de emprego para alimentar os chupins da República, não é? Então nós temos que enxugar isso, e aí vem a tese do Estado inteligente, moderno e competente tecnicamente, capaz de oferecer respostas às demandas da sociedade. Aí você fala menos Estado e mais sociedade. Então, isso é uma proposta que vem da direita? Ótimo, então vamos assimilar essa proposta. E da esquerda, o que vem? Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Apenas 33 milhões de trabalhadores possuem carteira de trabalho assinada. Temos 15 milhões de brasileiros que sobrevivem com R$ 136 por mês. Então, que país é este? Então, é evidente que nós temos que manter programas sociais transitoriamente, inclusive o Bolsa Família, não como despesa, mas como investimento, estágio preparatório de mão de obra qualificada para inserção no mercado de trabalho. Isto é da esquerda, então nós temos que assimilar isso. Que é bom. Somando e caminhando adiante. Senador, eu tenho que chamar os comerciais, mas eu já vou deixar no ar a pergunta. Nós estamos gravando hoje, que é de quarta-feira, dia 25 de abril, perdão. E ontem houve uma reviravolta aí com o Supremo, trazendo a si os despachos do juiz Sérgio Moro. E o senhor é do Paraná, e muita gente reclamando do Paraná, eu particularmente tenho gostado da atuação dele. Mas eu quero saber qual a sua visão do Supremo, quer dizer, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que é o que está tendo um conflito nesse momento. Inclusive do Judiciário dentro dele mesmo. Não saia daí, não mude de canal, que nós voltamos rapidinho. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, é o Serginho. Faz tempo que eu não te vejo, rapaz, com saudade. Por onde é que andas? Oi, Rami, tudo bom? Beijo pra você. Olá, Rami. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Boa noite, Rami. Oi, Rami, grande abraço pra você. Oi, Gabi, tudo bem? Saudade, beijo pra você. Fala aí, Rami. Quanto tempo, hein? Oi, Rami, tudo bem? Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com. Um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem. Seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no life18vezes.com sem custo algum.
com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue. Ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no life18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no life18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, life18vezes.com. De volta com o nosso estilo Rami, eu estou tendo a honra de receber o senador Álvaro Dias. E eu perguntava para o senhor dessa bagunça do judiciário, principalmente do Supremo, e do que aconteceu ontem. Não posso deixar ele perguntar, porque o eleitor que está em casa, o brasileiro, o cidadão que está em casa, ele pode estar indignado, como ele pode não estar entendendo nada do que está acontecendo. É inevitável você concluir que há um movimento escuso que tem por objetivo salvar o ex-presidente da prisão. E aí nós chegamos à conclusão que ao invés das leis governarem os homens querem governar as leis. E quando isso ocorre, você sepulta a República. Que República é esta? Onde, ao sabor da conveniência, se interpreta a legislação, se altera a jurisprudência consagrada. Nós estamos vivendo, portanto, um momento perturbador. Retirar do juiz Sérgio Moro as delações que dizem respeito a ações que ele está julgando, realmente me parece escuso, né? Suspeito. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático. E na medida em que ele se divorcia da sociedade e de suas aspirações, ele decreta a falência da República. O senhor falou uma coisa importante. Quando a alta corte, a mais alta corte do país, se distancia da sociedade, que é o que o senhor está dizendo, isso é um tiro em cada pé? Exatamente, é a falência da República. Por isso que eu estou advogando nesta pré-campanha eleitoral a refundação da República. Este é o mote da minha proposta de substituição do atual sistema. A refundação da República, porque nós que elaboramos a legislação no país, somos os primeiros a desrespeitá-la. Em relação à prisão em segunda instância, há uma forte pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de alterar essa jurisprudência e beneficiar um único brasileiro nesse momento. E como decorrência, o que nós teremos? Nós teremos uma abertura das portas das penitenciárias, com a liberdade para condenados em segunda instância, que são traficantes, que são estupradores, que são assassinos e etc. Os barões da corrupção, da mesma forma, libertados, como decorrência de uma tentativa de se privilegiar um único brasileiro que foi presidente da República. Então, nós estamos, portanto, no limiar do bom senso. Ou nós reagimos a essa postura condescendente e, sobretudo, uma postura desonesta no que diz respeito da interpretação das nossas leis para privilegiar autoridades, ou acabamos com esses privilégios, mas o senhor é a favor como o privilégio do foro privilegiado. Do foro privilegiado. O senhor é a favor do foro privilegiado? Eu sou autor do projeto que acaba com o foro privilegiado, que foi aprovado no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde junho, deveria ter sido votado em agosto e setembro. Ali vai ficar pelo que no entanto, está aí o foro privilegiado salvando de condenações inúmeras autoridades, que já estariam condenadas ou num processo de condenação, impedidas, portanto, de disputar eleições neste ano. No entanto, houve um processo de lentidão, obviamente de má-fé, na Câmara dos Deputados, que limita, inclusive, o espaço de renovação política, porque certamente, sem o foro privilegiado, muitos dos parlamentares não estariam disputando as eleições neste ano. O senhor eleito, como é que o senhor ia tratar a economia? O Estado, na minha opinião, o Estado brasileiro é muito inchado, né? O senhor mesmo citou já aqui, é um Estado demasiadamente inchado, demasiadamente estatizante,
com um cabide de emprego jamais visto. Como é que é a sua posição? O Brasil é uma nação à espera de reformas. Isso. E são reformas fundamentais para a recuperação econômica. Mas eu considero fundamental deslocar a economia da atividade pública já num primeiro momento. Um presidente eleito com credibilidade certamente terá o poder de comunicação suficiente para convencer o setor privado que ele deve caminhar com as próprias pernas, enquanto nós vamos arrumar a casa do outro lado. Mas o setor privado já quer caminhar com as pernas próprias. Exato. E tem salvado o Brasil caminhando com as próprias pernas, mas com um crescimento pífio da economia, que tem sido sustentado basicamente à custa da força que vem do campo. O agronegócio é que está garantindo... A locomotiva do Brasil ano passado. Está garantindo esse superávit, esse PIB insuficiente, pífio, irrisório, diante das grandezas desse país, das potencialidades econômicas desse país. Então, nós teremos que criar um ambiente de negócios favorecido para a atração dos investimentos que se foram, especialmente demonstrando credibilidade no combate à corrupção, reduzindo os índices de corrupção no país, para que esses investimentos sejam estimulados. O senhor é a favor da privatização de algumas das grandes São empresas? São 149 empresas federais, estatais, que devem ser privatizadas. 30% delas foram criadas durante os governos do PT e muitas delas como cabide de empregos para alimentar esses chupins da República, que são filhos desse sistema corrupto, fábrica de escândalos de corrupção. Então é inevitável um grande programa de privatização, inicialmente a valorização das empresas que foram desvalorizadas, para não se privatizar na bacia das almas, com enorme prejuízo do patrimônio público, mas certamente a privatização que virá reservando apenas algumas empresas estratégicas. Eu incluiria Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras. De resto, a privatização tem que ser geral. O senhor é a favor da reforma trabalhista? Sim, ocorre que a reforma trabalhista assodada, feita pelo presidente Temer, sem a necessária negociação, ao invés de eliminar divergências e conflitos, os alimentou. E certamente nós vamos aproveitar a experiência desse tempo de transição até 2019 para avaliar a hipótese de uma nova reforma trabalhista para avançarmos mais, sobretudo estimulando o crescimento econômico com a geração de emprego, de renda e de receita pública, e motivando os investimentos. E aí, não é apenas a reforma trabalhista, tem que chegar a uma desburocratização. Essa é a minha próxima pergunta. Eu vou ter que chamar os comerciais, mas vou deixar no ar. Porque a reforma trabalhista tem que andar junto com uma reforma tributária. Exato. Para poder trazer os investimentos tanto de fora, como animar o próprio empresário do Brasil. Mas nós vamos aos nossos comerciais. Não saia daí, não mude de canal, porque nós voltamos rapidinho com o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Valeu, Ramil! Um beijo! Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Bom estar aqui com você. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Nesta nova edição da revista Brotherhood Report, empresários que acreditam no Brasil discorrem sobre suas atividades e projetos futuros. Carlos Wizard Martins, João Apolinário e Guilherme Paulos. Revista Brotherhood Report, imperdível, já à venda nas melhores bancas de São Paulo. De volta com o nosso estilo Rami, eu continuo tendo a alegria de entrevistar o pré-candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias. E nós estamos falando aí das reformas, falamos da trabalhista,
E eu lhe dizia que eu acho que tem que andar junto com uma tributária, porque é o país do mundo que mais tem impostos. O empresário, quando a gente fala, ele sofre, tem muito empresário que carrega o país nas costas, o senhor sabe disso. E bem com as leis trabalhistas, quer dizer, desanima o empresário a contratar alguém com esse sistema atual da CLT. É difícil ser empresário no Brasil, é difícil ser trabalhador também. Tudo é difícil. Porque é difícil pagar imposto, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil constituir uma empresa, demora muito tempo. Para fechar, então? A burocracia é grande para fechar da mesma forma. Para registrar uma patente você leva 11 anos, para registrar um defensivo agrícola você leva 7 anos. Então nós estamos na contramão da modernidade. Sem falar das agências reguladoras que nós vamos falar depois, exatamente, que está na mão dos políticos em vez de estar na mão dos técnicos. Exatamente. Qualificar tecnicamente para a regulação econômica, essas agências reguladoras foram desvirtuadas com utilização como aparelho político eleitoral. Então, são questões básicas para melhorar o ambiente de negócio, atrair investimentos e fazer o país crescer. Obviamente, a reforma tributária é fundamental. Nós temos mais de 70 impostos, contribuições sociais, alíquotas disto e daquilo, tarifas, taxas, emolumentos. Então, é preciso enxugar o modelo tributário, com o contribuinte pagando menos e o governo, por consequência do crescimento maior, arrecadando mais. O senhor tem dito que gostaria de fazer uma auditoria na dívida interna do país. Quando você assume o boteco, você tem que fazer o balanço, né? Muita gente tem que fazer o balanço. Diz que isso pode não dar certo. O que dá certo é colocar a cabeça na areia como avestruz para não enxergar, o que está ao redor. Tapete, a sujeira, é isso? Não, a questão não é dar calote em dívida, não é desrespeitar contrato celebrado, é fazer o diagnóstico para apresentar o remédio. Se a dívida pública cresceu dessa forma anormal, em 10 anos, de 2008 para cá, de 1 trilhão e 500 bilhões para 4 trilhões, 900 bilhões, é preciso saber por que esse crescimento exorbitante da dívida. É um balanço que tem que se fazer. Quem paga a conta? Olha, cada brasileiro hoje deve R$ 23.822, fazendo a conta da dívida. Dividido por 208 milhões de brasileiros, é isso? Exatamente. Então, se você tem uma família, casal e 2 filhos pequenos, ela deve mais de R$95 mil e ganha 3 mil em média por mês e paga 1.000 e pouco de imposto. Então não sobra o dinheiro para pagar essa dívida. A conta não fecha. Então nós temos que fazer um balanço em tudo, da dívida, do sistema previdenciário, por que quebrou o sistema previdenciário. O senhor vai mexer nisso? Esse balanço, vai fazer uma reforma melhorada? Sim, nós temos que fazer uma modernização, atualização da legislação, salvar o futuro, prever o que vai acontecer. Esse Senador, balanço tem que ser feito. O nosso tempo é escasso, exato, eu gostaria da saúde. A saúde pública no Brasil já tem décadas, né, que está comprometida. O senhor tem algum plano especial para isso? O plano que é aplicado, eu, quando governador, inaugurei a instalação desse SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o problema não é o plano. O problema é a gestão, é a falta de planejamento e é a corrupção. Os desvios monumentais dos recursos públicos, inclusive na área da saúde. Toda hora você vê um espetáculo na televisão, não é? Portanto, se nós tivermos gestão, planejamento, competência e combate à corrupção, evidentemente, nós poderemos ter um plano de saúde adequado, definindo responsabilidades, o que cabe à União, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município, organizando, acabando com essa anarquia que há. Certamente nós poderemos ter um belo resultado em matéria de saúde pública no Brasil. Quanto à educação, a educação, além de estar comprometida, falha. Parece que o sistema educacional brasileiro é comprometido. Ele está tendencioso. Olha, em relação à saúde, eu disse que o problema não é o dinheiro. Sim. É desorganização, falta de planejamento e corrupção. Em relação à educação, falta dinheiro sim. Porque eu fui relator do Plano Nacional de Educação, estabelecemos lá as metas para os próximos anos e esse plano não é cumprido. Mas lá está escrito, 10% do PIB
para a educação. E hoje nós não chegamos a 6% do PIB. A valorização do professor, a ascensão profissional do professor, salários equiparados a profissionais do mesmo nível acadêmico. Então, professor, engenheiro, advogado, médico, ganhando igual, isso está no plano. Mas o plano não é cumprido, fica uma carta de intenção. Eu apresentei 103 emendas, 50 dessas emendas foram aprovadas, mas aquelas mais importantes que diziam respeito à responsabilidade, e que dizia respeito a uma lei de responsabilidade educacional para punir os agentes públicos que não cumprissem as metas, esta parte não houve consenso e não houve aprovação. Então a lei é letra morta, é uma carta de intenção que não é respeitada. Nós vamos voltar ao começo da nossa entrevista, que é a negociata dos políticos, a negociata que o Congresso ainda tem hoje. Eu falei, não vamos dizer que, não vamos generalizar, mas isso existe, é aberto, todo mundo sabe, não é verdade? Uhum. Então, o senhor vai conseguir governar? Não tem nenhuma dúvida. O seu ministério vai ser um ministério mais voltado à política ou a técnica? Eminentemente técnico, com qualificação profissional, escolhendo os melhores para cada área. É claro que os melhores nem sempre aceitam, mas aqueles que aceitarem serão escolhidos os melhores em cada setor, independentemente do voto. Eu entendo que eles não aceitam porque não deixam... Você escolhe o senhor não escolheu nenhum, mas o presidente escolhe o ministro, competente, um craque na sua área, um técnico, mas ele não pode fazer Ele não escolhe, o presidente não escolhe. Quem escolhe é o partido. Então, o presidente não escolhe. Então, ele não consegue, ele não aceita. Na verdade, transfere a sua responsabilidade. Isto é uma anarquia geral, isso puxa para baixo a qualidade do governo. É por isso que nós estamos nesse caos administrativo. Essa debacle que ocorreu, essa tragédia, é resultante desse sistema. Esse é um sistema, além de incompetente, é um sistema corrupto, porque os partidos indicam não os mais competentes e probos. Os partidos indicam aqueles que estão dispostos a arrecadar para projetos eleitorais. E aí, é claro, usa a prerrogativa também para o enriquecimento ilícito. Não é isso que a Operação Lava Jato revelou? A Operação Lava Jato não diz que há partidos que são organizações criminosas? É a causa, o sistema é a causa. Isso é consequência. Nós temos que destruir esse sistema. Estão indo presos, alguns barões da corrupção já foram, outros irão, mas não basta. O sistema sobrevivendo, ele continuará gerando novos barões da corrupção. Então, além da prisão, o fim do sistema, nem que seja na pancada. Senador, o senhor fez uma brincadeira comigo durante os breaks, dizendo que a gente podia trocar de lugar, que o senhor queria fazer... Então, não dá tempo de trocar de lugar, mas eu gostaria que o senhor me fizesse uma pergunta, como um cidadão lá de casa está lhe vendo nesse momento. Olha, vamos inverter, o senhor está me entrevistando. Eu vou te entrevistar agora, então, perguntando o seguinte. O que você imagina em relação ao mundo da política? Você não acha que temos políticos demais? Você defende a tese da redução do número de parlamentares, de senadores, de deputados federais, estaduais, etc.? Com certeza. Na verdade, eu acho que a gente tem que se espelhar e copiar o que dá certo. Não é que tudo que dá certo lá fora tem que dar certo aqui. Mas muita coisa dá certo aqui é copiada lá fora. E ao contrário tem que ser feito também. Agora, para quê? Para que tantos deputados federais? Para que tantos partidos? Eu não sei o nome de todos os partidos. O senhor sabe o nome de todos os partidos? Não, tem 35 oficialmente registrados e tem mais 60 na fila. Então, há uma fábrica de siglas, eles não são partidos, são siglas e algumas siglas de aluguéis, inclusive. E algumas siglas se tornaram organizações criminosas, como diz a Operação Lava Jato. Então, esse enxugamento é necessário. E os privilégios? Os privilégios das autoridades? Não, isso tá, bom, nós falamos do foro privilegiado, que o senhor é autor da emenda que está no Congresso. Os privilégios financeiros das autoridades. Existe, por exemplo, aposentadorias de governador, de ex-governador, auxílio moradia, verba legislatória. Isso envergonha o cidadão que paga imposto. Eu tenho vergonha alheia quando o senhor fala isso. Eu tenho vergonha alheia. Mas, senador, eu quero agradecer ao senhor. Fazer votos, se o senhor for eleito, o senhor possa... Você falou em vergonha, eu lembrei de uma frase, acho que foi num debate entre candidatos, até temos aqui em São Paulo o Mário Covas Neto como candidato a senador. O pai dele, num desses debates, disse: eu só tenho uma cara, mas se eu tivesse várias, todas elas teriam vergonha. E eu repito o Mário Covas.
Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Sucesso na Muito campanha. Obrigado. Nós, do Estilo Rami, voltamos na semana que vem. Eu espero que todos tenham uma excelente semana. Um super beijo a todos e até lá. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.